Nesta noite nós vamos ler uma palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículos de 1 até o 11. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 3, verso de 1 até o 11. Glória a Deus. Assim está escrito. Todos encontraram? Amém? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel, já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Elias e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar Samuel outra vez: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o jovem Samuel. Pelo que disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali e esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Diga comigo: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Versículo 11 diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, o qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel e justo. Glórias a Deus. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui, né? Glória a Deus, porque Ele é fiel e justo. Glória a Jesus. O livro de Samuel é maravilhoso, né? E o capítulo 3 de 1 Samuel é o momento em que a nação de Israel iria mudar. Glória a Deus.
era uma transição que deveria ser feita pelo profeta Eli. Glória a Deus, porque tinha que ser da linhagem, da estirpe. Glória a Deus. Porém, Deus resolveu fazer diferente, porque Deus, Ele não precisa de conselho de ninguém, Ele não precisa fazer reunião com ninguém para realizar aquilo que Ele quer realizar. Glória a Deus. Essa mudança tremenda em Israel, essa transição que deveria ser feita exatamente pelo profeta Eli, que era o sacerdote. Olha só. Porém, ele estava quase cego das visões, das vistas, dos olhos. Mas não é só isso, ele estava cego também espiritualmente. Glórias a Deus, porque há muito tempo os seus filhos, que eram aqueles que deveriam sucedê-lo, de acordo com as profecias, de acordo com o mandado de Deus, os seus filhos estavam, na verdade, fazendo aquilo que Deus não se agradava. E a Bíblia chama eles de filho de Belial. Você sabe o que é isso? Você sabe o que significa isso? Deus chamou. Isso significa filhos do diabo. Olha só. Era assim que os filhos de Eli estavam agindo, desrespeitando o Senhor, em primeiro lugar, depois de respeitando toda a congregação de Israel e desrespeitando o próprio pai. Glórias a Deus. Então Deus, Ele precisava fazer essa mudança, precisava fazer essa transição, e Deus resolveu fazer diferente. Às vezes, irmãos, a gente olha e diz assim: olha, mas não deveria ser assim, não deveria ser alguém, não deveria ser fulano, não deveria ser Beltrano. Bom, é o que a gente pensa, né? Mas o que Deus pensa é diferente. Glória a Deus. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, remidos, mas somos pecadores. E Deus não. Deus, Ele sabe, Ele entende, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele sabe o que deve fazer. Então Ele resolveu fazer diferente. E que diferença é essa, irmão? Deus resolve acreditar nas lágrimas de uma mulher chamada Ana. Veja bem, as pessoas começam e costumam dizer que Deus tem pressa nas coisas. Irmão, Deus não tem pressa em nada. Quem é apressado somos nós. E por muitas vezes e por muito tempo, a gente, por ser apressado, por ser pragmático demais, a gente acaba comendo cru, sapecado. Mas Deus não tem pressa, porque Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Quando Jesus morreu aqui, lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, há milhares e milhares de anos, Jesus já tinha morrido para Deus. Olha só, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, porque com Deus é assim. Deus não depende do tempo. Deus não é como nós. O tempo existe porque foi Deus que fez. E por que Ele fez o tempo? Ele fez o tempo exatamente para nós, os seres humanos,
nos comunicarmos com Ele. Se não fosse o tempo, nós não poderíamos nos comunicar com Deus. Mas Deus não precisa de tempo. Olha só. Então aqui, nessa transição da nação mais poderosa do mundo, naquela época, e a nação que Deus amou, amava e ama até hoje, Deus resolveu fazer diferente. Deus resolveu acreditar nas lágrimas de uma mulher chamada Ana, que todo ano ela ia ao templo orar. E ela dizia assim: Deus, me dá um filho, eu quero um filho, eu preciso de um filho. Porque vocês sabem muito bem que Ana era desprezada por muita gente porque ela não podia ter filho. E a mulher naquela época não é como hoje. Hoje a pessoa não tem filho e vai vivendo aí tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas naquela época, a mulher que não tinha filho, que não podia ter filho, que a madre estava fechada, ela era desprezada e ela era chacoalhada por todos. Dizia assim: olha, está vendo? É tão ruim que não tem filho. É assim que o crente ruim também fala. Quem fala isso é o crente ruim, viu, irmão? Porque o crente fiel não fala isso, não. O crente ruim fala assim: olha, é tão ruim que não tem filho. E eles falavam que talvez pior com Ana naquela época, porque ela não tinha filho. E ela chorava. E Eucana, seu marido, via ela chorando e dizia: mas mulher, para de chorar. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Você não tem a mim? Olha só. Mas Ana ia ao templo, dobrava os joelhos, e a oração que ela fazia era essa: Deus, dá-me um filho. Deus, eu preciso de um filho. Muitas vezes, irmão, a gente só sabe pedir isso. Só sabe pedir as coisas que Deus não está nem aí. Por quê? Porque quando a gente está pedindo as coisas só para nós, Deus não dá. Deus não dá, irmão. Deus só dá aquilo que é para a honra e para a glória do nome dele. Ana pediu um filho, Deus estava ouvindo. Ouvir é uma coisa, ouvir é uma coisa, Deus estava ouvindo. Mas Deus dizia assim: se é para ela, então deixa ela se virar. É isso. Muitas vezes nós estamos pedindo alguma coisa que não é para a glória de Deus. Aí Deus diz: olha, já que não é para a minha glória, você se vira aí, ó. E Ana orou muitos anos, 25 anos. Ela podia ter tido a resposta no primeiro ano. Olha só. Mas Deus sabe esperar, como eu falei. Glória a Jesus. Deus sabe esperar. Mas Ana, um dia, quem sabe, talvez, alguém conversou com ela, talvez a instruiu para que ela mudasse de rumo, mudasse a maneira de falar, de pedir, de orar. Tem muita gente hoje, que precisa mudar a sua maneira de orar, precisa mudar a sua maneira de buscar. Glórias a Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele não é empregado de ninguém, e Ele não tem obrigação de dar nada para nada. Deus tem obrigação de me dar. Deus dá porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por mim. Então Deus não vai negar as coisas para mim quando eu peço para que o nome dele seja glorificado. Mas se eu pedir para o meu nome, só para mim, então Deus não vai dar nunca, mas nunca. É por isso que tem muitas pessoas aí pedindo. E uma vez uma irmã veio me falar que estava cansada de pedir, porque pedia e Deus não respondia. É
por essas razões, né, irmãos? Mas um dia, Ana, ela mudou, ela resolveu mudar de atitude. E ela disse: hoje eu vou à casa de Deus, mas eu vou diferente. Hoje eu vou louvar a Deus. Olha só, hoje eu vou glorificar a Deus, porque ela estava vindo para glorificar o nome dela, ela estava pedindo só para ela. Mas um dia ela disse: hoje eu vou à casa de Deus e eu não vou voltar sem a minha bênção. Será que alguém falou isso aqui hoje? Senhor, eu vou te adorar hoje e eu quero receber a minha vitória. Glória a Deus. E Ana foi ao templo com uma mentalidade diferente, com um pensamento de orar diferente. Ora, a Bíblia diz, irmão, que todos nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos orar. Ele intercede por nós e nos ensina a orar. Então, parece que eu estou vendo Ana entrando no templo. Aí Deus olha, os anjos olham, porque Deus está aqui nessa noite, viu, irmão? Se você não sabia, fica sabendo. Deus está aqui através do seu Espírito Santo. E os anjos do Senhor se acampam em redor daqueles que eu tenho. Quem tem a Deus aqui? Quem tem? Então está cheio de anjos aqui ou não está? Está ou não está, irmão? É a Bíblia que diz. Aleluia. Então Ana entra no templo e ela está vindo ao altar orar. Aí os anjos olham assim e dizem: vai pedir um filho. Aí Deus diz: não, hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Ela mudou de atitude. Aleluia. Deus quer que você faça isso, irmão. Se você não sabe, a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos e não lança em. Glória a Deus. Então Ana se ajoelha. E os anjos estão olhando e está dizendo: já sei, vai pedir outro filho. Porque a oração de Ana era só essa. Tem gente que só sabe dizer: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero isso, eu quero aquilo. Como um filho pequenininho, né, que não sabe de nada, ele vai para o mercado. Às vezes eu vejo no mercado assim, aí o pai está passando e o menino: eu quero isso aqui. Não, meu filho, não, eu quero. Tem crente que é assim. E o menino chora, bate o pé no chão, e o pai vem, puxa ele de novo: menino, isso aí não pode, ou eu não posso comprar isso aí. Tem crente que é assim, irmão, não sabe pedir. Glórias a Deus. Mas Ana se ajoelhou e Ana disse o seguinte: Senhor, eu quero um filho. Aí os anjos disseram: eu não falei que ela ia pedir a mesma coisa? Mas ela disse: eu quero um filho, e se tu me deres um filho, eu, quando desmamá-lo, devolverei para ti. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E naquele dia, naquela noite, eu não sei se era de dia, se era de noite, Ana saiu do templo grávida. Aí você diz: a Bíblia diz que ela coabitou com o seu marido e engravidou. Ela vinha fazendo isso há 25 anos. Aleluia. Mas no dia que ela mudou de atitude, Deus ouviu a oração dela. Aleluia. E o problema agora do povo que falava dela era diferente. Agora eles diziam assim: ó, será que ela vai cumprir
Será que ela vai devolver o menino mesmo? Porque, irmãos, olha, tem pessoas que gostam de falar demais, viu? Parece que a língua coça, sabe? E fica voando, igual esses mosquitinhos que estão voando aqui, ó. Gosta de falar, né? E as nossas palavras devem ser medidas, porque Deus não é um homem, Deus não é menino. E Ana engravidou e teve um filho chamado Samuel. Glória a Deus, aleluia. Samuel. E Ana cumpriu aquilo que ela falou com Deus. Porque também existe o seguinte, irmão, tem muita gente falando as coisas e prometendo para Deus e não cumpre. E a Bíblia diz que quando a gente fala e não cumpre, é melhor, é bem melhor que a gente não tivesse falado, tá? Porque com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Então, o menino estava com 4 anos, e Ana um dia veste uma roupa decente, uma roupa de gala na criancinha, e a criancinha olha assim e diz: mamãe, por que essa roupa hoje tão bonita? Hoje não é dia de festa, hoje não é. Aí Ana disse: é porque hoje tem um culto diferente. Você vai participar de um culto diferente. Glória a Deus. E naquela época não existia um templo feito de alvenaria, de pedra, como foi feito depois o templo de Salomão. Então o templo era feito de peles de animais, né? Glórias a Deus. Mas Deus estava naquele lugar, Deus estava ali. Não interessa a suntuosidade da igreja, do templo, isso nada interessa para Deus. O que interessa é os corações fiéis, sinceros e que sabem pedir aquilo que Deus quer e tem para te dar. E vocês sabem que o templo, ele tinha 3 divisões para poder chegar no lugar santo dos santos. E ali na porta, na entrada, estava os ajudantes do templo que recebiam as ofertas. Recebiam as ofertas, porque ninguém poderia ir ao templo sem levar uma oferta. Hoje tem crente que vem para a igreja e está nem aí, sabe? Não traz um centavo para dar de oferta. Está errado. A Bíblia diz assim: ninguém apareça perante mim, ninguém, aleluia, sem alguma coisa para dar. Glória a Jesus. Porque para a gente receber, nós temos que dar em primeiro lugar. Se não dermos, não receberemos nada. E ali estavam os ajudantes recebendo as ofertas: boi, ovelhas, para o templo, para o sacrifício, pombos, passarinho, depende do que a pessoa podia e tinha condições de dar. Aí Ana chega na entrada do templo e disse: eu vim trazer minha oferta. Aí o ajudante olha assim para um lado, para o outro, não vê nada e diz: ó, mas cadê a oferta? Aí ela pega na mão de Samuel e diz: está aqui a minha oferta. Está aqui a minha oferta que eu prometi para Deus.
Mas uma criança? Sim. Aí aquele ajudante pega no braço da criança e leva até o sacerdote. Aí chega lá e diz: tem uma mulher aqui que trouxe uma oferta diferente, uma oferta esquisita. Aí ele disse, o sacerdote disse: cadê a oferta? Aí o ajudante disse: está aqui, ó, uma criança com 4 anos. Aí o sacerdote botou a mão na cabeça assim e disse: o que é que nós vamos fazer com uma criança aqui dentro do templo? Aí de repente ele pensou um pouco e disse: já sei, esse menino vai servir de garçom para nós aqui, vai servir a nós aqui. Aí não dizia: estou com sede, aí Samuel corria e levava água. Estou com fome, Samuel corria e levava comida. E foi assim a vida do jovem Samuel até os 14 anos. Olha só, nunca mais a sua mãe viu Samuel. Então, nós chegamos aqui onde nós lemos. Nós chegamos aqui onde nós lemos. Samuel, com 14 anos, 10 anos, ele estava lá no templo servindo aos sacerdotes. 10 anos. Mas ele já tinha 14. 14 anos era a idade do filho da promessa. Olha só, filho da promessa. Então, uma bela noite, eles vão dormir, claro. Aí Deus, que tinha algo na vida de Samuel, quando a mãe dele não entendia, porque Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho, mas Deus queria um juiz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. E é assim que acontece ainda hoje. Preste bem atenção. Então, Samuel foi o homem da grande transição. Glória a Deus. Da grande transição. Quando Israel mudou da teocracia para a monarquia. Teocracia, governo de Deus. Monarquia, governo do homem. Se lembra quando, na época de Samuel, indo mais à frente um pouco, o povo disseram para Samuel que era o profeta de Deus, que Deus governava através de Samuel o povo. Aí o povo disse assim: nós queremos um rei. Aí Samuel disse: não pode, vocês têm Deus como rei. Eles disseram: não, nós queremos um rei igual às outras nações têm. Olha só, e quando nós queremos ser igual ao mundo, a gente se perde. Você está vendo esse mosquitinho voando aqui? Lá na minha terra tem o seguinte: formiga, quando quer se perder, cria asa, sai voando assim. Isso aí é formiga, viu? Glória a Deus. Então, veja bem, Samuel disse não, e ficou muito preocupado, mas Deus disse assim: olha, Samuel, não te preocupa não, que eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Eles não estão pedindo um rei, dá um rei para eles. Glória a Deus. Mas não se preocupe com esse mosquitinho aí, viu? Não, que ele não bota não, viu? Nem se preocupe com ele não. Glória a Deus, deixa ele voar por aí.
Todo ano é isso aqui, ó. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, Samuel estava deitado e ele ouviu a voz de Deus, mas Samuel não conhecia a voz de Deus. Como muita gente, muito crente não conhece a voz de Deus. Por quê? Porque não teve ainda uma experiência com Deus. Quando eu tenho uma intimidade, por exemplo, aqui o pastor Hélio, que é um dos vice-presidentes aqui da igreja, a gente se fala todo dia. Então, quando ele liga para mim, eu já sei que é ele, eu já conheço a voz dele. Por quê? Porque eu falo com ele todo dia. Está vendo aí, irmão? Eu não preciso ter dúvida, tá? Será? Não, eu sei que é o pastor ele que está ligando. Eu já conheço a voz dele. Então, tem crente que precisa ter essa intimidade com Deus. Aleluia. Samuel não tinha ainda. Ele precisava obedecer e estar ali no templo. Olha, se tornou o maior juiz de Israel. Mas antes, ele teve que correr para lá e correr para cá, servir. Olha só, antes ele teve que servir. Até mesmo a um sacerdote que estava fora dos planos de Deus, ou seja, estava em pecado. Por quê? Porque ele compactuava o pecado dos filhos dele e não falava nada. Está vendo aí? Quando isso acontece, depois vem o sofrimento, depois vem a cobrança, a fatura chega, e quando a fatura chega, é desse tamanho. Aí você olha assim e diz: como é que eu vou pagar? Mas foi você que buscou, foi você que deixou aquilo acontecer, né? Deixou aquilo acontecer. Então, Deus chamou a Samuel pela primeira vez. Samuel correu, foi lá no lugar que Elias dormia e disse: olha, tu me chamaste? Estou aqui. Ele disse: não, menino, não te chamei não, vai dormir. Aí ele voltou, foi dormir. Aí pela segunda vez Deus chamou de novo. Ele levantou, foi lá onde estava o sacerdote cego e disse: olha, estou aqui, tu me chamaste. Ele disse: não te chamei, vai dormir. Foi dormir pela terceira vez. Está vendo que Deus não tem pressa com as coisas, irmão? Está vendo que Deus não tem pressa com as coisas? As coisas boas para acontecer, Deus não tem pressa. Ele tem algo em tua vida? Espera que Ele vai cumprir, aleluia, porque Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele te prometeu. E pela terceira vez, Deus chama Samuel pelo nome, porque Deus conhece, irmão, todos pelo nome. Conhece a sua vida, conhece o seu nome, sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, sabe o que você faz lá. Ele sabe tudo, sabe o número do teu telefone, mas não se preocupe não, que Ele não vai ligar para você não, tá? Como muitos fazem aí, não vai ligar para você de jeito nenhum. Deus não trabalha assim, mas Deus conhece todas as coisas. Aí na terceira vez, o sacerdote que estava lá e para cá, meio, sabe, ou totalmente fora da vontade de Deus. E quando a pessoa está fora da vontade de Deus, Deus não tem dificuldade em colocar outra pessoa no teu lugar. Não tem mesmo, glória a Deus. Deus tem todas as coisas preparadas. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Quando Adão pecou, Deus já sabia, Deus já tinha preparado tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquilo tinha que acontecer. Glória a Deus. Nós estudamos hoje na escola dominical, né? Que devido ao pecado é que veio os problemas do mundo, as doenças, as enfermidades.
e veio a morte também, e agravou as pessoas, porque as pessoas morrem mais cedo. Olha só, tudo isso por causa do pecado. Do pecado, porque Deus não fez o mundo assim. Deus fez o mundo para viver eternamente, alegre, feliz, prazeroso, satisfeito, para não pagar prestação de casa, para não pagar aluguel, para não pagar supermercado. Deus fez o homem para viver com ele para sempre, mas o homem desobedeceu. Um homem só desobedeceu, olha só. E por esta razão, hoje nós vivemos debaixo dessa situação. Nós adoecemos, morremos. Ai, pastor, não fale isso não, porque eu tenho medo de morrer. Ah, pois você vai morrer mesmo. Só morre na hora certa, quem é crente, viu? Crente não morre igual peru, não, na véspera não, viu? Crente só morre no dia. Tá chegando o Natal aí, né? Quantos perus vão morrer na véspera aí, né? Mas o crente não, o crente só morre na hora de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, quando chama pela terceira vez, aí Samuel, aí o profeta olha assim, Deus toca nele, porque se Deus não tocasse, ele ia passar a noite todinha chamando, e Eli não se tocava para isso. Deus tocou em Eli, o sacerdote. Aí ele falou, olha, peraí, mas que negócio é esse? Tem alguma coisa que não está batendo aí. Meu filho, eu não te chamei, volta e vai dormir. Agora, se tu ouvires a voz novamente, se tu ouvires a voz novamente, aí tu diz assim, fala, Senhor, que teu servo ouve. E foi isso que Samuel fez. O Senhor veio novamente, diz a Bíblia que Deus esteve ali. Olha só, como é que Deus está presente no nosso meio, viu, irmão? Deus esteve ali, a Bíblia fala assim, Deus esteve ali, naquele lugar, e falou com Samuel. E Samuel disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então daí começa exatamente a grande mudança, a grande transição que Deus falou para Samuel. Ele disse, olha, Samuel, Deus não falou muito com Samuel nessa hora, presta bem atenção. Deus falou que para ele que ia fazer algo tremendo na nação, que todos que vissem iam tremer as orelhas iam bater assim, ó, tinir, de tão grande que era a mudança. Deus quer fazer uma grande mudança na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Só depende de nós, irmão. Só depende de nós aceitar a mudança de Deus. Glória a Jesus. E vocês sabem o desfecho da história do profeta Samuel. Glórias a Deus. Aleluia. Certa vez ele disse, eu não posso deixar de orar por vocês, porque se eu deixar de orar por vocês, eu peco contra o meu Deus. Olha só como ele entendia as coisas. Para alguém que não entendia nada, mas acontece que ele aceitou aprender. Tem pessoas que não sabem, mas não aceitam aprender, entendeu? Não querem aprender, não conseguem aprender, porque Deus tem uma escola. Deus tem uma escola. Glória a Jesus. E nós estamos nela, estamos estudando. E quando a gente não entende a lição, não entende a matéria que Deus dá, simplesmente a gente não passa de ano, é reprovado. Sim ou não? Não é assim, irmão, que acontece aqui? Com Deus é do mesmo jeito. Deus tem uma escola, Ele quer nos ensinar e quer que passemos de ano.
glórias a Deus, para tocar o barco para frente. Mas muitas vezes a gente não entende e fica para lá e para cá, pensando assim, pensando aquilo, achando que Deus não está ouvindo, mas Deus está presente. Deus chamou Samuel pelo nome, chama você também pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele conhece a tua vida. Glórias a Deus. E quer mudar a tua vida. Ah, pastor, eu já sou crente. Eli também era crente, mas estava cego 2 vezes. Estava cego das vistas e estava cego espiritualmente. E muitas vezes tem pessoas desse jeito, tá? Ou semelhante. Glórias a Deus. Então Deus muda as coisas. Deus faz de acordo com aquilo que Ele já está vendo lá na frente que vai acontecer com você. Glória a Deus. Muitas vezes a gente está pedindo uma coisa porque está olhando só aqui, mas Deus já está vendo lá do outro lado do portão. E como Ele é bom e amoroso, tem muitas coisas que Ele não nos dá, porque se Ele der, vai ser a nossa perdição. Mas não é tão bom, é bom para você. Você pensa que é bom. Agora Deus tem o melhor para você, para mim, para todos nós. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então é isso, essa grande mudança em 1 Samuel capítulo 3 que Deus fez na nação. Glória a Deus. Essa grande transição que deveria ser diferente, mas Deus resolveu fazer a maneira dele. E é assim hoje ainda. Deus faz as coisas, como eu falei, a maneira dele, para que o nome dele seja glorificado. Ou você acha que Jesus vinha aqui, Deus ia enviar o seu filho para morrer por você, para te dar salvação, para te dar vida eterna, para você ficar fazendo aí como muitas pessoas estão dizendo aí: ah, tudo bem, você aceitou Jesus, pode continuar fazendo tudo que você quiser, porque você já aceitou Jesus. E não é assim que a Bíblia ensina, né? Glórias a Deus, não é assim. Então, aceitou Jesus, tem que continuar servindo, seguindo Ele. Foi o que Samuel fez lá dentro daquele templo, sem saber, sem entender, sem perceber. Mas é assim que começa. É assim que começa. Eu com 12 anos, eu fui pastor de ovelhas, fui pastor de cabras, fui pastor de boi, vaca, aquele negócio tudo. Ou seja, Deus estava me preparando e eu nem imaginava. Eu só vim entender quando eu fiquei grande. Samuel também só foi entender e começar a falar com Deus quando ele ficou grande, quando ele tinha condições de dialogar com Deus. Tem pessoas que não têm condições de dialogar com Deus. Por quê? Porque estão longe da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, que você reflita essa grande mudança que Deus fez na nação de Israel e quer fazer na sua vida.